Eu quero só fazer menção aqui de um colega nosso, que é o Lindomar Cláudio, né? Lindomar, você tá nos ouvindo? Lindomar Silva. Ele era do EAD, né? E ele veio para o presencial, ele conseguiu uma bolsa de estudo na UVG, né? E está vindo para a nossa sala, né? Para o quinto período. Eu queria só ver com ele se ele está nos ouvindo aí. Ele parece que levantou a mão. Você pode falar, Lindomar? Você tá nos... Professor Carlos. Opa, tudo bem? Tudo beleza, graças a Deus. Bem-vindo, Lindomar. Obrigado. Bem-vindo à nossa turma. Nós estamos aqui na disciplina Novo Testamento 2, né? Sim. Você conseguiu fazer a prova, Lindomar? A N1, a N2? N1, não era a N2? Não, professor Carlos, quando eu ia acessar, aí eu vi no celular que chegou a mensagem, né? Que ia ter aula, e eu preferi assistir a aula. Tá bom. Aí depois eu acesso. Você vai fazer N1 ou N2? A N1, N1. né? Desculpa. Isso, N2 ainda vai acontecer, desculpa. É verdade. Porque é no EAD que as provas são bem pertinho da outra. Ok, Isso. então. Lindomar, então, espero que você consiga acompanhar, né? As aulas estão lá na plataforma, o conteúdo. Depois você me cobra, Lindomar, o plano de ensino para eu passar para você, tá? Tudo bem, eu cobro. Para eu passar para você ver o que a gente já estudou, tá? O que a gente já viu, para você não ficar desatualizado, tá bom? Certinho, professor. Então tá, fica à vontade. Então, assim, não sei se você pegou a primeira parte da aula, porque essa já é a segunda. Você está aí desde a primeira? Sim. Beleza. Desde a primeira. Tá. Você viu lá sobre... A gente está discutindo aqui sobre as cartas da prisão. Você está acompanhando? Estou. Beleza. Então tá, fica à vontade, viu? Vamos voltar aqui, então, Ok. para a nossa discussão. A Vanilde, parece que levantou a mão, Vanilde. Está querendo falar alguma coisa? Não, professor, não, mas eu quero falar, mas depois eu falo, não tem nada a ver com isso, com a aula, não. É uma pergunta pessoal mesmo. Tá, fala e não te cales. Pode ficar à vontade. Então, gente, vamos voltar aqui àquela discussão. E nós paramos lá na carta circular, né? A irmã Silvana trouxe a sua contribuição. A Silvana voltou? Irmã Silvana, está aí com a gente? Estou aqui, Ótimo. professor. Não, beleza. Então, assim, como a irmã Silvana falou, ela, na concepção dela, ela prefere, né? Ela escolhe essa terceira opção, né? Que é uma carta circular. Bem, esse argumento é muito forte, né? Dessa carta circular, tendo a cidade de Éfeso, né? Como diz aqui o comentarista, tendo a cidade de Éfeso o seu centro de apoio, né? A partir de Éfeso, então, havia a distribuição. Interessante, irmã Silvana, quando a gente vai estudar o Apocalipse, a gente percebe que Éfeso... qual é a primeira carta de Paulo? A primeira carta de Paulo, não. A primeira carta de João às 7 igrejas da Ásia Menor. Vocês se lembram? Não lembro não, professor. Não lembra, né? Alguém pode ver para nós lá Apocalipse? Bem no começo, acho que capítulo 2 já, o João já começa a falar, né? Jesus já manda João escrever 7 igrejas. Quem tem uma Bíblia aí para ajudar?
minha mente também já está mais fraca, eu não consigo mais lembrar, assim, ter uma lembrança mais forte. A primeira é Éfeso, né? A primeira Porque é aqui, Éfeso, olha a qual ele escreveu É. primeiro. a primeira carta É, do Apocalipse. é a igreja de de Éfeso. É Isso. Aí, Éfeso mesmo. eu quero só confirmar isso para dizer, irmã Silvana, que quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente percebe que as 7 igrejas do Apocalipse eram 7 igrejas que ficavam numa rota. A igreja de Éfeso era a primeira por onde o mensageiro passava para levar a carta às demais igrejas. Quando você estiver estudando Novo Testamento 3, se a gente estiver junto ainda nessa disciplina, vocês vão ver que o mensageiro saía da ilha de Patmos, né, com a carta, e ele, então, começando em Éfeso, fazia todo o trajeto, levando a carta às 7 igrejas. Né? Era como se fosse uma rota é uma logística, né? É uma logística ali, geograficamente falando. Então, é por isso que esse argumento de que a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso seja uma carta circular que vai para as demais igrejas e que Éfeso é o ponto de partida ou o ponto de apoio para esse evento, né? A ocasião e propósito. A própria natureza da Epístola aos Efésios impede qualquer dogmatismo acerca de sua destinação definitiva e, portanto, acerca da ocasião e propósito. Concluímos que ela foi escrita como uma carta circular, isso aqui é o rei que está falando, para ser usada nas igrejas da província romana da Ásia. Esta conclusão é baseada nas ligações definitivas entre esta carta e Colossenses, ligações históricas, né? Aí tem aqui alguns textos que eu queria que vocês também nos ajudassem. Efésios 6, 21 e 22, Colossenses 4, de 7 a 9. Quem pode nos ajudar? Só para a gente fazer uma ligaçãozinha entre essas duas cartas. Efésios 6, 21 e 22, alguém encontra, e outro encontra para mim Colossenses 4, de 7 a 9. Efésios 6, 21 ao 22 diz: Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele console os vossos corações. Ótimo. Alguém encontrou Colossenses 4, de 7 a 9? Quanto à minha situação, Tíquito, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Certo. Então, vocês perceberam alguma semelhança desses dois trechos? Uma semelhança é que Paulo fala que Tíquico, né, é o mensageiro, né, e que ele ia dar notícia dos negócios de Paulo, e lá em Colossenses fala que é da situação de Paulo, né? Vamos ver lá Filemão 2, 3 e Colossenses 4, de 9 a 14. Filemão, uma carta bem pequenininha, né? Paulo escreveu. Filemão 2, 3. Vocês encontraram? Vamos lá, vamos ler? Eu estou em Colossenses, se alguém contou Filemão
pode ler, que eu leio Colossenses. Então, vamos lá. Agora falta só Filemão. Filemão vai ser a leitura antes de Colossenses. Paulo, o Cláudio já está aí na agulha. Quem vai achar para nós Filemão? A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é a carta a Filemão, né? Você está lendo? 2. 2 e 3. 2, 3. 2 Agora, e 3. vai lá, Paulo. Cláudio, Colossenses 4, de 9 a 14. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que era preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos em Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Certo. Então, pessoal, vocês percebam uma certa relação, né, entre essas cartas, essas saudações, esses companheiros de Paulo. Nessa última leitura, né, como disse a irmã Silvana, nós encontramos aí a carta a Laodiceia, né, Herápolis, né, parece o nome da cidade. Herápolis. Então, assim, essa ideia de que a carta seja uma carta circular não é uma ideia fora, né, não é uma ideia assim, muito absurda, é uma ideia muito plausível, né? E aí a gente vê o propósito, né? Quando a gente vai ver Efésios, Colossenses e Filemão, a gente vê aí uma certa implicação entre elas, né? E aqui já finalizando, a aceitação do cânon. Não temos registro de ninguém na igreja primitiva que tenha questionado a canonicidade de Efésios. Houve disputas sobre a quem era destinada a carta. Marcião afirmou que foi escrita aos Laodicenses, e mais tarde Basílio disse que, em exemplares antigos, ela estava dirigida não aos Efésios, mas aos santos, que também são fiéis em Cristo. Clemente de Roma provavelmente se refere a ela, embora sem mencionar o autor. Inácio a cita, o que também o fazem Policarpo e outros. Ela aparece no cânon de Marcião, onde, como já vimos, se diz que ela foi escrita aos Laodicenses, e no cânon muratoriano. Os pais da igreja não nos legaram nenhuma dúvida sobre sua autoridade, né? Até Marcião, né, que é ele é um grande polêmico, né? Esse Marcião é aquele que negou muitas partes da Bíblia, né? Acho que o único evangelho que ele diz que ficou no seu cânon foi o evangelho de Lucas. Os outros evangelhos ele tirou todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Então, Marcião foi um pouco conturbado, mas até ele atribui a autoria a Paulo, né, essa carta, e foi aceita por toda a comunidade da igreja primitiva como sendo uma carta de Paulo. Então, assim, a gente tem um testemunho interno, né? O testemunho interno é quando a gente olha, vê o próprio texto da carta, né? É o testemunho interno, e temos o testemunho externo, que são os pais da igreja, que viveram pouco tempo depois, né, de que a carta foi escrita, talvez um século depois, e eles atestam, né, e o próprio testemunho da igreja atesta a autoria paulina
dessa carta. Por que a gente coloca as cartas da prisão e coloca a carta de Éfeso, né, como a discussão principal? Exatamente porque Éfeso tem essa importância geográfica, essa importância de logística, né, de escrita, e isso a gente percebe também lá no Apocalipse, nas cartas de João. Então, por isso que a gente coloca Éfeso, mas de Éfeso vocês viram que a gente discute também as outras cartas. A gente discute a carta a Filemon, a gente discute a carta aos Colossenses, coloca uma outra carta que é a carta aos Laodicenses, isso tudo partindo da discussão da carta aos Efésios. Então, tamanha é a importância dessa carta como carta da prisão, né, de Paulo. Então, na próxima aula, a gente vê a carta de Paulo aos Filipenses, né, a igreja de Filipos, e a gente percebe também umas características muito importantes dessa carta de Paulo à igreja de Filipos, né? Muito importante essa característica. Eu quero aqui perguntar se vocês querem participar, quer trazer alguma contribuição, quer trazer algum tema, né, para discussão. Eu quero deixar esse minutinho já antes da gente encerrar. E lembrando que próxima semana, né, nós já teremos aí o encontro presencial. Vamos mudar a nossa rotina, né? Vou mudar também a minha rotina, porque quando eu terminava a aula aqui com vocês, eu já estava em casa, né? Agora, na faculdade, vai ser diferente. A gente termina e cada um vai para a sua casa, né? Tivemos esse momento. Eu creio, pessoal, eu creio que essa modalidade remota, ela não vai agora deixar de existir, né? Eu creio que nós teremos aí o formato híbrido, né? Momentos presenciais e momentos remotos. Eu creio que a gente viu que funciona, esse sistema, essa modalidade funcionou. Nos trancos e barrancos, né? Tivemos que nos adaptar e já estava ficando até bom, né? A gente já estava acostumado, adaptado até demais, né? Já ficando bom. E como diz o outro, quando o negócio começou a ficar bom, aí, né, decidiu parar. Mas eu creio, assim, que não vai parar de tudo, né? Não vai parar. Eu mesmo vou conversar com a coordenadora para a gente, né, continuar aí em determinados momentos. Eu vou conversar, né? Não sei se ela vai aceitar, mas assim, o não eu já tenho, né? O não já tem, mas eu vou falar para ela, porque é interessante, funciona, a gente pode seguir o cronograma sem problema, a gente segue o conteúdo sem problema. E eu estou falando isso porque eu estou fazendo uma disciplina lá na PUC, né, na PUC Goiás, e essas semanas agora passadas nós tivemos as aulas online, né? E próxima semana, agora quinta-feira, vai ser a aula presencial. Aí eu já vou voltar a ir lá na faculdade presencialmente, lá no setor leste universitário. Mas nós tivemos, no começo do semestre, aula presencial, aí teve 2 semanas, acho que 2 ou 3 semanas de aula remota, né? E agora, semana que vem, próxima quinta-feira, já vai retornar ao presencial. Eu estou falando que dá certo, sim, esse sistema híbrido, né? Dá certo. Mas é uma questão que eu vou levantar, né? Vou levantar. Então, assim, eu quero agradecer você, já são 21 horas. Aí o senhor vai nos avisar, então, na próxima semana, de como é que vai ficar a aula, a duração, o período? Aulas, assim, vocês já tiveram aula presencial na faculdade, né? Vocês já estudaram lá presencialmente. A aula começa às 19, né? 19 horas. E, se eu não me engano, ela vai até às 22, 22h15, né? Por aí, que é o horário da nossa... A coordenadora, a professora Alessandra, disse que esses horários
podem ser flexibilizados a critério do professor também. Exatamente. Isso que eu quero dizer para vocês. Então, assim, esse é o horário padrão. Na verdade, o horário padrão, se eu não me engano, ele é 10 para as 7, 18h50 até 10h20. Isso mesmo. Até 22h20, é o horário padrão. Isso, né? isso mesmo. 18h50 às 22h20, é o horário de aula, né? O horário que está lá escrito. Mas, é claro que a gente tem aí, a gente sabe, todos trabalham, para chegar 10 para as 7 não é fácil, não é fácil. Eu sei, porque estudei também, né? Os 4 anos, na minha época era 4 anos, estudei os 4 anos dessa forma. Eu sei como é que é. Tinha dia que eu pensava que eu não ia dar conta, né? Mas, graças a Deus, tudo passa. Tem um ditado que diz que na vida tudo é passageiro. Só tem uma coisa que não é passageiro. Você sabe o que é, né? Até Nelson Ned diz que tudo passa. Tudo passa. Mas só tem uma coisa que não é passageiro. Você já deve saber o que é. Vocês sabem? Você quer que eu fale? Quero que o senhor fale. Sabe o que é que não é passageiro? É o motorista. O resto, tudo é passageiro. Não é verdade? Verdade. Então, o restante, né, dos tripulantes, tudo é passageiro. Só não é o motorista, que não é passageiro. Mas, assim, pessoal, é só para descontrair. Nós tivemos... Eu quero só ver uma questão aqui. O Roselito fez a prova, Roselito? A N1? Professor, é sobre isso que eu quero conversar com o senhor, mas depois, se eu terminar a aula, eu vou ligar 2 minutinhos de prosa. Tá bom. O Rafael está aqui? Rafael estava aí. Eu quero saber se... O Rafael estava aí, professor. Pois é. O que eu queria ver com ele também, antes de encerrar, é que ele ficou devendo um trabalho e eu pedi para ele enviar, para ele postar, eu quero saber se ele fez isso. Rafael, está me ouvindo? Então tá. Se ele não estiver ouvindo, pessoal... Ele está aí. Ele está, mas não está respondendo. Vocês estão escutando ele responder? Eu não estou escutando. Não, ele não está respondendo, não. Tá. Mas fala para ele que eu quero verificar se ele entregou o trabalho. Eu dei uma chance para ele, já tinha encerrado o prazo, ele pediu, solicitou, eu atendi, eu quero saber se ele fez, então, a parte dele para eu poder fazer a minha. Ele tem que postar o trabalho para eu analisar o trabalho e atribuir a nota para ele. O Roselito também da mesma forma. O Roselito vai me ligar após a aula, estou esperando já. E a dona Evanilde levantou a mãozinha lá amarela ali na tela, e ela quer falar alguma coisinha. Fala aí, Evanilde. Só para agradecer que eu percebi que o senhor está do nosso lado. Ô, Evanilde, obrigado. Em relação a continuar nessa modalidade. Eu falei que eu vou tentar, pelo menos, colocar híbrido, né? Significa momentos juntos e momentos online, né? Já é alguma coisa, né, professor? Assim, eu vou tentar, né? Por favor, não me crucifiquem. Mas Não, pode ficar em paz. Eu vou falar, tá bom? Eu vou falar. Pode. Mas, enfim, então, assim, nós vamos terminar. Eu quero agradecer a todos. Próxima aula, né? Se Deus permitir, estaremos juntos. Já é o plano da gente estar lá junto, né? Presencialmente. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, tá? Vai ser a nossa discussão da aula. Eu creio que vai ser uma aula tranquila, né? Vai ser tranquilo. Então, para levar livro, professor? Olha, se puder, o livro, o caderninho, né? A gente voltar ao normal, né? Na minha época... Qual livro que o senhor vai falar para nós levar? Esse aqui? Na verdade, a gente está usando os 3, né? É esse aí, é aquele do Hale, né? H-A-L-E,
ou Halley, se você quiser falar Halley, pode falar, e do Gundry, né? Aquele panorama do Novo Testamento. Então, são esses três, basicamente, é isso aí, Silvana. Basicamente esses três, tá bom? Pode imprimir, às vezes, você pode imprimir só o capítulo lá da Carta aos Filipenses, só o texto que a gente vai falar. Eu vou fazer o seguinte, me cobrem, eu vou mandar o texto no WhatsApp, pode ser? Da próxima aula? Fica bom, né? Que aí eu mando, quem puder imprimir, Pode. imprime. Quem puder imprimir, imprime. Quem não puder, deixa salvo no celular. Muito bem. No computador e etc. Beleza? Então, me cobrem. A partir de agora, vocês vão me cobrando. Me cobram lá no grupo. Então, é isso, pessoal. Vanilde, eu quero ver você toda brilhando lá na sexta-feira. Aquele brilho. Eita! Aquele brilho de sempre. Meu vale. Então, gente, fiquem com Deus. Mas eu vou deixar para tirar minha dúvida lá, viu? Então, em relação a essa questão que eu estou precisando ter uma resposta, vou deixar para a sala de aula que dá para esperar. Tá bom, beleza. Na minha época, Combinado. na minha época que eu estudava, eu tinha uma mochila, eu tinha um caderno, eu tinha um lápis, eu tinha uma caneta, eu tinha uma borracha. Era o material escolar na minha época, né? Agora hoje está tudo mudado, hoje está tudo digital, né? Aí vocês sabem o que é que vocês levam para a sala, beleza? Então tá, gente. Fiquem todos em paz. Todos Amém. com Deus. Acalma o coração, né? Fiquem na paz. Nós estamos chegando no finalzinho, né? Já estamos enxergando o outro lado do Jordão. Vamos terminar de atravessar o Jordão. Contagem regressiva. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. É nóis. Roselito te espera agora. Deus abençoe. Vou desligar.